Boa tarde a todos. Nós estamos iniciando mais um programa, A Política Nua e Crua. Essa semana foi uma semana bastante atribulada e nós vamos discutir diversos assuntos que aconteceram essa semana. Mas eu não posso deixar claro para vocês que eu estou muito feliz que até que, enfim, nós iremos colocar nos tribunais, no dia 2, terça-feira da semana que vem, o Bolsonaro, o Heleno e toda aquela turma de golpistas gerados durante a ditadura militar e que vão, até que enfim, serem julgados. Isso é extremamente importante para a democracia brasileira. E como disse a minha amiga Marilúcia, eu acho que está muito bem colocado, ela teve a Folha de São Paulo, queria saber se eles estavam dando a cobertura adequada ao bolsonarismo ou não e tal. Eu julgo que foram escrever alguma coisa, dizendo que ela dava excesso de peso para ele. Mas a minha amiga Marilúcia, ela escreve o seguinte, que o bolsonarismo não é um lado legítimo na democracia, mas uma arma apontada contra ela. Ao insistir em tratá-la como mera divergência política, a mídia hegemônica repete erros históricos que já custaram caro à humanidade. Olha que importante essa frase e que profundidade que tem essa frase. A companheira Marilúcia, para quem não sabe, ela esteve presa em 1973, na mesma época que eu estive preso. Ela foi presa junto com o marido dela, que era uma pessoa que eu conheci, o Gildo Lacerda. E que eu conheci no movimento estudantil. Ele era da Uni e dava assistência para a faculdade onde eu fazia movimento estudantil. E eles foram presos. Eles foram presos em 1933, na Bahia. Ele já não estava em São Paulo mais. Ele foi preso na Bahia, depois foi transferido para Pernambuco e lá foi morto. Lá ele foi morto. Barbaramente torturado, ele foi morto. Ela, grávida, também foi torturada, também recebeu todos os tratamentos que eram dados no submundo no submundo da ditadura militar. E ela acabou saindo alguns meses depois, grávida, né? Já estava grávida quando ela foi presa, e ela teve uma filha, Tessa, que foi criada, hoje já está com 50 e poucos anos, e foi criada sem nunca ter conhecido o pai. E não só não conhecer o pai, como não tem um lugar para ir referenciar seu pai, que foi um dos heróis que lutou contra a ditadura militar, e que por isso foi barbaramente torturado e morto. A mesma coisa aconteceu com a Marilúcia, que não tem onde chorar o seu marido, que foi morto, porque ele está desaparecido. A família nunca mais teve notícias dele. E elas estão, as duas, e eu já disse isso algumas vezes para vocês, em alguns programas, as duas estão sempre na luta, querendo relembrar aqueles fatos. Não para relembrar por um fator pessoal, qualquer coisa assim. É para que nunca mais ocorra esse tipo de coisa nesse país. E o bolsonarismo, ele representa um pouco isso. E aí que ela está correta, quando ela fala, em vez de tratar isso como uma mera divergência política, a mídia hegemônica repete erros históricos que já custaram caro à humanidade. Cada vida perdida pela ditadura militar, ou lá na Segunda Guerra, ou na perseguição aos judeus e tudo mais,
ou hoje na perseguição aos palestinos pelos judeus, cada coisa, cada vida perdida é um prejuízo muito forte para a humanidade. Nós temos que defender os direitos das pessoas sobreviverem, de serem diferentes, de pensarem diferente e de lutarem pelo que acreditam. De lutarem pelo que acreditam. E o Gildo era um rapaz novo, eu conheci, eu até peguei um vício dele, eu brinco às vezes com a Mariluz e falo para ela, porque se vocês me verem alguma vez falando assim, é porreta, tal coisa é porreta, era na convivência que eu tinha com o Gildo, aquela palavra ficava no meu ouvido. E, naturalmente, eu comecei a falar, é porreta, é porreta. Então, eu carrego até hoje essa lembrança e vamos dizer assim, é uma herança. É lógico que se eu falar, forçar a barra aqui, você não falar, está forçando a barra. Mas, naturalmente, ela vai surgir em algum momento. Então, esse é um segredinho meu, né? Mas são coisas que a gente, na vida, a gente aprende com todos que participam na nossa atuação, que estiveram com a gente, que aprenderam com a gente, que viveram com a gente. E eu aprendi muito com o Gildo, nas discussões. Nós não éramos da mesma corrente, não éramos de coisa, mas a gente tinha respeito e troca de informações para a gente ver como é que nós vamos atacar essa ditadura. Como é que nós vamos organizar o movimento estudantil? Como é que a UNE está pensando? Como é que nós estamos pensando? Então, são coisas que são muito interessantes, né? E aí, é uma coisa que eu chamo a atenção também, porque se você pega, eu leio todo dia a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo, tá? E de vez em quando eu leio a Folha de Londrina, que é lá do Paraná. E aí, quando eu vejo a Folha de São Paulo, você vê a Folha de São Paulo, nas manchetes, naturalmente tem alguma coisa sobre o Bolsonaro. Né? Aí você vê no editorial, boa parte das vezes fala sobre Bolsonaro. Na terceira página tem os editoriais, aí os editorialistas menores até tem alguma análise crítica. Mas da quarta página até a 12ª, 13ª, só se fala de Bolsonaro, de família Bolsonaro, de gente ligada ao bolsonarismo. Isso, um jornal de grande imprensa. Então, para as pessoas, o que acontece no país e o que é importante, o que deveria ser, é o Bolsonaro. É essa religião bolsonarista. E aí, diz muito bem, muito bem diz a Mariluz, quando ela fez um artigo lá, que ela publicou lá no Facebook, que não se trata de ouvir todos os lados indistintamente. O que está em risco não é uma diferença legítima de opinião sobre política econômica, tributária ou ambiental. O bolsonarismo não é um partido dentro das regras democráticas. É um projeto permanente de erosão das instituições, de ataque ao judiciário, de ódio às minorias, de submissão da soberania nacional a interesses externos, de conspiração continuada a atentar contra o Estado democrático brasileiro, a democracia de direito, de afronta permanente à democracia. E eu diria mais uma coisa, de desrespeito ao ser humano. Basta lembrar o que aconteceu durante a Covid. E ela diz mais, transformá-lo em um lado legítimo significa naturalizar a violência e ameaça de golpe. É um falso equilíbrio que, longe de fortalecer a democracia, mina suas bases. É o mesmo equívoco que a imprensa europeia dos anos 1930 cometeu ao tratar Hitler e Mussolini como vozes legítimas de um debate civilizado, até que fosse tarde demais. Olha que profundidade a companheira fez, ela publicou no Facebook, e eu estou lendo um artigo que foi republicado, porque foi pensado pelo Fórum, pela revista Fórum.
E eu faço questão de colocá-lo na abertura, porque nós temos que ter essa visão muito clara. Nós, quando estamos falando em ouvir lados, nós estamos falando em ouvir o que é melhor para o trabalhador, o que é melhor para a economia brasileira, o que é melhor. Isso não, o bolsonarismo não discute. Ele é um projeto, como a gente acabou de ver, nós temos exemplos claros disso aí. Esse tarifaço do Trump veio por quê? Veio da onde? Veio de uma base única e sólida, que eles querem tirar o Bolsonaro do processo judicial. Então, para isso, e é um processo que está muito documentado, muito cheio de provas, não é uma coisa assim que alguém inventou, botou ele lá numa cadeia e falou assim, coitadinho, deixa ele lá no coisa, como aconteceu conosco na luta contra a ditadura. Que nós éramos presos por nada. Por nada. Ah, mas vocês... Nós estávamos lutando contra a ditadura militar, contra o direito, pelo direito do povo brasileiro pensar, agir e atuar, e não para aquela tutela de Estado, de censura, de prisões, de mortes, de torturas. Nós estamos contra isso. É diferente. Eles estão querendo a volta disso. Porque com isso, eles conseguem fazer os negócios deles sem preocupação, como fizeram os militares lá na ditadura militar. Ou vocês não acreditam nisso? E toda a estrutura de corrupta foi organizada e montada daquele período para frente. Por quê? Porque não tinha quem cobrasse. Nem podia cobrar. Lembro que eu passei a ser procurado pela polícia, pelo DOPS, aí, pela polícia política na época, pelo simples fato de ter feito um documento pedindo um aumento, contra um aumento de 10% a mais do que tinha sido proposto pela ditadura militar, na anuidade, que era o suficiente. Qual é o seu número? Qual é não sei o quê? O delegado Humberto quer falar com você, eu não sei o quê, papapá. E depois a coisa foi piorando. Discutir Semana de Arte Moderna. Olha lá, eu estava na organização disso. Paf, dói corda em cima. Puf, dói corda em cima. Então, vejam como são as coisas. Discutir 50 anos da Semana de Arte Moderna era motivo de você ser pressionado, de você ser colocado à margem, de você ser torturado e ser morto. Provavelmente, eu não sei, mas como nós estávamos em movimentos paralelos, o Gildo também, lá na Bahia, devia estar fazendo lá os movimentos da Semana de Arte Moderna e de outras coisas que nós estávamos fazendo na discussão da construção de um país, na discussão da educação, na discussão de todo o processo. Não, ele foi torturado e morto. Foi torturado e morto. Então, trata-se, sim, de não transformar num lado legítimo e não transformar a violência e a ameaça de golpe em uma coisa normal. Nós ouvimos durante os anos todos, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, e todos, nós estamos ouvindo agora o que eles querem, como eles se portam e como eles trabalham. Eles se juntaram com aquela topeira do Trump lá no presidente dos Estados Unidos, que se acha imperador do mundo, e estão tramando contra a economia brasileira, contra os empregos dos brasileiros. Para quê? Para obter uma vantagem para o papai. Aquela turma boba lá, idiotas, que saíram às ruas e que ficaram na frente de quartéis, eles querem nem saber o que eles estão se interessando. Basta ver as mensagens que estavam no celular do infeliz. Basta ver. Basta ver isso. E é isso que nós queremos para esse país? É disso que nós estamos falando?
Nós precisamos de falar em restaurar a democracia nesse país de forma plena. Para isso, é preciso abrir os arquivos das Forças Armadas. Nós queremos saber onde é que está o Gildo. Nós queremos que a sociedade saiba que os Gildos e outros que foram mortos, onde estão, como foram mortos, de que jeito foram, para que nunca mais ocorra isso. E que esses generais, que hoje alguns já morreram, mas os que estão ainda vivos, paguem por isso. O Melin, lá, o que foi que matou o Rubens Paiva, não está vivo ainda. Não está vivo ainda. Por que as mulheres, as netas, os diabos que estão aí, continuam recebendo pensões dessas pessoas que atentaram contra os seres humanos, contra os direitos humanos? Por que eles estão recebendo ainda? Por que não foram rebaixados e foram colocados nos seus devidos lugares? Torturador? Não tem fim a pena de torturador. É crime contra a humanidade. E ainda mais em crimes como contra o Gildo, que está onde? Continua existente. Não tiveram a dignidade de devolver o corpo para a família. E assim é o Gildo. E assim são outros colegas que eu perdi. Assim é a Tuca Garlipe. E assim são outros. E o que se pede? Só isso. A democracia vai começar. Então, apaziguar o país e transformar isso numa grande democracia passa por isso. Não ter medo dos militares que foram criados, gerados para ter para controlar e para ficar dentro das casernas, recebendo salários pagos pelo povo brasileiro, para quê? Para ficar planejando golpes. Está na hora de reformular tudo isso. Está na hora de reformular tudo isso. Mas a revista aqui coloca assim, que o desabafo da Mariluz carrega um peso histórico singular. Não é apenas a memória coletiva da ditadura que se manifesta, é também a memória pessoal de quem sofreu na própria pele os horrores daquele período. Tá? É isso mesmo. Ela sofreu na pele. Eu sofri na pele. Muitos de nós sofremos na pele. E muitos de nós sabemos de cada fome. Nós fazemos parte daqueles 30 mil que o bolsonarismo queria matar. E que gostaria de matar muito mais. Porque, no fundo, eles querem criar uma sociedade com viseira, que não pense, que não age, que assuma e faça aquilo que eles querem. Mas o que eles querem? Bom, aí a gente vê algumas coisas, né, interessantes. A gente viu nessa semana que na quinta-feira a Polícia Federal, Polícia Estadual, tudo mais, fizeram uma grande operação contra o PCC, contra os cartéis comandados pelo PCC. E aí você vê claramente a relação entre deputados bolsonaristas e projetos que eles fizeram, a manipulação que eles fizeram nas redes contra projetos que eram saneadores, né? Ver a participação do mercado, o grande mercado inatingível, que está roubando 15% de Selic ao ano, que está pagando mais de R$ 1 trilhão em juros e serviço da dívida, de uma dívida que nem sei se existe mais. Esse mesmo mercado servia de lavagem de dinheiro para o PCC. O PCC, para quem não sabe, é o primeiro comando da capital, foi formado na cadeia. É uma grande, hoje talvez seja a maior organização criminosa do país. Junto com o Comando Vermelho, dominam o país.
dominam o país. E aí você vai descobrir algumas coisas. De vez em quando você escuta falar de um prefeito que foi afastado, e você sabia, e o povo sabia que era ligado ao PCC. Você escuta falar de um deputado ligado ao PCC. Você escuta falar de um governador que está bem com o PCC, que recebe, inclusive, não é até candidato a presidente, que recebeu propina para. Propina não, ah, recebeu, porque não dá para caracterizar que é uma contribuição de campanha. Quando vem de fontes sujas, é propina mesmo, né? Recebeu propina de, de gente ligada ao PCC, que sustenta quadrilhas dentro da estrutura do Estado. Basta ver o escândalo, o grande escândalo que teve a semana, não na semana anterior, em relação aos impostos que eram roubados do Estado, coisas de bilhões. Não estou falando de coisinha de 50 conto, 20 conto. Não estou falando disso, estamos falando de bilhões. Como também, nesse caso, nós estamos falando de 50 bilhões. E aí envolve fintech, que é um banco disfarçado, corretoras, envolve usinas, fazendas, postos de gasolina. Olha a estrutura disso dentro do país. Olha que estrutura montada. E tudo, de certa forma, protegido por lei. Porque, por exemplo, quando o governo se dispôs a, a, a colocar um pouco de freio sobre as fintechs, lá veio aquele menino lá de Minas, todo estriônico, tudo não sei o quê, e fez vídeo de 400 mil, e o Pix foi jogado fora. Essa regulamentação, o Pix também foi jogado fora, porque ele falava que nós vamos contra o povo brasileiro, querer taxar o Pix. Mentiroso, você está fazendo um jogo, é dessa gente, é desses PCC da vida, criando horror, criando coisas, criando um clima para isso. E depois, briga pela blindagem. Ou seja, eu sou intocável, eu estou na Câmara, eu sou intocável. Eu domino o orçamento, eu contribuo para o crime, eu participo de golpe, eu ameaço pessoas, eu tiro sarro de pessoas morrendo diante da pandemia, mas eu sou mito, ou sou amigo do mito. Como disse um coitado, né? Porque para mim isso é coitado. Escreveu uma vez aqui na cidade onde eu moro numa cidade muito pequena, e um evangélico aqui disse uma vez uma chamada, ele disse o seguinte: pessoal, esse fim de semana, na feira, no domingo, que enche, né? Na feira domingo, estou convidando a todos para nós irmos, para nós participarmos de um evento que nós vamos receber o Joaquim da Silva, não me lembro o nome dele, que é um grande amigo do Bolsonaro, e nós vamos ter a oportunidade de pegar nas mãos daquele que pega na mão do presidente, do nosso orgulho. Olha que coisa mais ridícula. Mas é isso. É dessa maneira como a gente vai envolvendo o povo. E a gente esquece que essa gente teve aplaude, e tem como guia Ustra, que é um torturador, tem o Trump, que é metido imperador, e que está fazendo, e está querendo destruir, jogar contra a economia brasileira para salvá-lo. Essa gente não tem limites. Não tem limites. Chega ao cúmulo de um deputado federal eleito por São Paulo estar nos Estados Unidos para ficar fazendo lobby contra o Brasil a favor do pai dele. Chega a esse cúmulo. E ainda pede
pediu esses dias para o Mota que ele possa exercer o mandato dele a partir de lá. Um traidor da pátria. Como é que nós vamos dar essa possibilidade para eles? Mas é isso. Fato é que essa semana foi muito importante para essa nossa amiga, companheira Marilúcia Moura. Porque ontem, eu nunca vi o Jornal Nacional, mas não sei por quê. A hora que eu liguei, eu vi ela no Jornal Nacional. O que estava ali no Jornal Nacional? Eles estavam entrevistando a Marilúcia e a Tessa, e a filha, sobre os mortos e desaparecidos durante a ditadura militar. Por quê? Porque em Minas teve um evento muito importante, onde foram substituídos atestados de óbitos das pessoas que eles já tinham dado óbito. Quer dizer, primeiro eles não reconheciam, depois eles deram um atestado de óbito, onde diziam, sei lá, causas desconhecidas. Agora não. Foi morto sob violência do Estado. Para que isso fique para a história. Foi dado ontem. E ela teve lá, lógico. Ela viúva do Gildo foi um dos que recebeu esse atestado, e agora vamos fazer esse atestado para o Brasil todo. E ela recebeu. E eu a parabenizei hoje pela participação lúcida e pela luta dela e da filha para que nunca mais esse país passe por ditaduras. E para isso, ela tem toda a razão. O bolsonarismo não é um dos lados a ser ouvido. O bolsonarismo representa a luta contra a democracia brasileira. O bolsonarismo representa o que há de atraso e que nós já, na Segunda Guerra Mundial, já expurgamos, que já expurgamos aqui. Pena que a anistia deu uma maneirada, que eles não receberam as penas que deveriam ter recebido e não tiveram que falar o que sabiam. Tá? Mas fez 49 anos hoje para a anistia. Mas eles estão aí, estão por aí. 46, acho que é. Então, não temos que ouvir a eles. O que está em risco não é uma diferença legítima de opinião sobre política, economia, tributária, ambiental. É a diferença entre uma ditadura feroz que atua contra os brasileiros, contra os democratas e contra os patriotas, e a busca de um país cada vez mais democrático e que lute pelo seu povo, pelo desenvolvimento do seu povo. Então é isso. Nessa primeira parte, a gente já tocou essa questão, porque é uma questão muito importante, sabe? E aí, só para complementar e para terminar esse comentário editorial, né, eu peguei aqui numa frase, por acaso, hein, num rabo de uma revista, que dizia assim, e no final o PCC nunca esteve com o PT, estava com a Faria Lima. Estava na Faria Lima. Olha, eu digo mais. O PCC estava na Faria Lima e estava com os bolsonaristas, porque eles é que sustentam essa máquina. Essas milícias, esses grupamentos criminosos, mas eles se entendem rapidamente. E, para mim, cadeia para Bolsonaro, para Heleno, e todos os outros que estiveram junto com eles. Vão para a cadeia, que apodreçam lá. Vocês não têm nenhuma condição de conviver num país democrático. Vocês merecem só uma coisa, cadeia. E por isso eu estou muito feliz que essa semana nós vamos começar o julgamento. Espero que na semana seguinte eles estejam na Papuda, que é o lugar onde eles merecem estar. Tá certo? Então é isso. Vamos ao próximo comentário. Então. Amigos, convido a todos para comparecer no encontro às 18 horas, na segunda-feira próxima, dia 1º de setembro, para um encontro pela defesa da soberania da nação brasileira. Nós vamos reunir lá
mais de uma centena de entidades e associações. Venha conosco, eu conto com você. Para começar o nosso comentário, eu gostaria de lembrar para vocês do escândalo, dos desatinos que estão sendo cometidos contra o povo palestino. Num ataque absurdo essa semana, mataram muitos jornalistas, mataram médicos, mataram pacientes, mataram crianças, porque atacaram um hospital. De novo. De novo. E aí eu vi uma reportagem que me chamou a atenção, de um judeu, um jovem, que diz o seguinte: parem de armar meu país. Ele se recusou a servir o exército de Israel. Parem de armar o meu país. Ou seja, esse crime continuado, esse genocídio contra o povo palestino, faz parte da loucura dos Netanyahu e do governo de Israel, mas que é fomentado pelos Trump e por outros países que fornecem armas, que fornecem petróleo, que fornecem meios para que eles mantenham a guerra. Isso nós vamos chamar a atenção do próprio governo brasileiro. Para que fornecer petróleo para eles? Para que fornecer armas para eles? Não, nós não temos que fazer isso. Se nós respeitamos a humanidade, respeitamos os direitos humanos, respeitamos o povo palestino, nós temos que ser contra essa guerra. E essa guerra, ela tem que ser denunciada. Vem aí o Trump dizer que quer ser Prêmio Nobel da Paz. E ele está pleiteando isso, mas fomentando a guerra em Israel, fomentando a destruição do povo palestino, fomentando a destruição de Gaza. Chega. Está na hora de nós pararmos com isso. Nós temos que lutar por um planeta muito mais habitável, muito mais participativo, onde nós consigamos ter muito mais democracia, onde as pessoas possam viver e sonhar com o seu futuro e o futuro das suas futuras gerações. E não um local onde você não sabe o que vai fazer, porque vai cair bomba na tua cabeça, você não sabe se caiu ontem, cai amanhã, cai depois. Então, chega. Não é por aí que nós temos que trabalhar. Não é por aí que nós vamos tocar a nossa atividade. Não é por aí que nós vamos continuar a desenvolver a humanidade. Nós temos que lutar pelos direitos humanos e contra esses absurdos dessas guerras que estão acontecendo, que prejudicam a muitos inocentes, que não tem nada a ver com a história. Tá? Então é isso. Mas é interessante a gente ver que no Brasil a gente tem algumas preocupações que não deveriam ter, né? Por exemplo, a gente vê algumas coisas que estão meio perdidas aí no meio, que é assim: foragidos participam de audiência da Câmara. O governo brasileiro condena. Eles são foragidos, vão para fora do país, e de lá continuam falando na Câmara. Que respeito é esse que nós temos pela democracia brasileira, pelo judiciário brasileiro, que damos voz a esse tipo de gente que está associada ao submundo da política brasileira? O que é isso? Parece que a gente valida e convalida esse tipo de gente. Nós temos que tratar coisa séria, tratar com gente séria e defender o nosso país, defender o nosso legislativo, defender o nosso executivo, o nosso judiciário, e não dar voz para que eles venham aqui
se dá o desplante de falar mal do judiciário, ou do executivo, ou do próprio legislativo. Eu tinha que deixar marcada essa nota, porque não tem sentido, não tem sentido. Tá? Então, são coisas que deixam a gente muito preocupado. Mas a grande notícia da semana foi que a maior operação contra o PCC atinge a Faria Lima e setores de combustíveis. É aquela história que a gente estava dizendo há pouco. Queiram ou não queiram. Tá? Queiram ou não queiram. O PCC, que é é o PCC e o Comando Vermelho, eles começaram com aqueles esquemas mafiosos, que representam a máfia, né, vamos dizer assim. Começaram com as milícias, começaram a crescer, vieram junto, e eles estão dominando a política, dominando a economia. Então, próprios governos estaduais, governos municipais, que continuam vivendo das benesses deles, que fingem que os combatem, não combatem. Mas essa pegou feio. Pegou para valer. Pegou para valer porque ela pegou. A gente fala em 1.500 postos de gasolina. Fala em adulteração de combustível. A gente fala em lavagem de dinheiro na Faria Lima. A gente fala de produtores de combustível, produtores, entre aspas, de combustível. E aí me faz pensar em outra coisa que eu já vou falar daqui a pouco. A distribuição de combustível, roubando o povo brasileiro. A gente fala em usinas fajutas que estão na mão do crime organizado. Eles montaram uma máquina monstruosa, criminosa, a partir dos presídios. E hoje não adianta falar, o líder máximo dele está preso. Não, qual que é o líder máximo dele? Eles estão pulverizados, estão grandes, eles estão no legislativo, eles estão no judiciário, eles estão em todos os lugares. E precisa começar a atacá-los. E acho que pegaram pelo lado certo, vão pegar pelo dinheiro. Você ouviu falar que uma fintech faz todo o movimento deles, quase 40 bi nos últimos anos. Ouvi falar que uma corretora faz os investimentos deles, porque eles não precisam botar dinheiro fora. Eles fazem aqui mesmo. Eles fazem aqui mesmo. Eles produzem combustível. Como é que eles produzem? Eles pegam petróleo e refinam? Não, eles pegam o produto que é razoavelmente bom e fazem as misturas, e fazem assim a multiplicação dos litros de combustível. Né? E importa metanol para botar no combustível. Então, tem tanques que tem 90% de metanol, não de etanol. Então, eles não precisam de paraíso fiscal, eles não precisam de nada, eles roubam na cara dura. E nós nem sabemos. Nós pagamos a manutenção mais cara, nós pagamos o combustível que não vai funcionar, nós fazemos tudo o resto. Mas a previsão é de que 30% dos postos de combustível de São Paulo, do estado de São Paulo, estão ligados a ele. E no Brasil inteiro estão ligados. E aí eu volto uma pergunta, que é uma pergunta que eu sempre me faço. Não está na hora do governo brasileiro reassumir a BR Distribuidora, botar ordem nesses postos Petrobras, que hoje tem o nome da Petrobras, leva o nome de uma empresa que foi criada pelo povo brasileiro por causa da luta de muito trabalhador brasileiro. Na campanha O Petróleo é Nosso. Não está na hora de dizer o petróleo, o combustível, os preços são os nossos e não os da marginalidade? Terceirizaram.
E a gente vê posto Petrobras, pensa que é da Petrobras, vai ver é do PCC. Pensa que está comprando combustível bom porque a marca Petrobras é uma marca forte, que durante o tempo que ela era distribuidora, era a garantia de que você ia usar um bom produto, tanto em óleo como em combustível e tudo mais. E hoje, essa marca está sendo o quê? Banalizada, jogada no chão, por empresas que não têm o mínimo, estão ligadas ao crime organizado. Não está na hora de enfrentar esse problema? O custo do combustível está extremamente alto, isso é extremamente inflacionário, isso é prejudicial ao povo. Veja o preço que o produto sai da bomba, o preço que ele chega que ele sai da refinaria, o preço que ele chega aqui. E as refinarias que também estão terceirizadas, que também fazem o preço que querem. Não está na hora de pensarmos que produtos estratégicos não têm que estar na mão de terceiros? Nem o petróleo, nem o combustível, nem a água, que também é outra, também que estão começando esse processo de terceirização, e isso vai ficar insuportável para o povo brasileiro. E nós não temos controle sobre isso. Não temos controle sobre isso. Ele sai por 1, chega por 5. Pô, qual é a graça? E, além disso, vem roubado. Tem produtores de combustível. O que é isso? Produtores que fazem mistura. Não é mais aquele carinha da esquina lá, que faz lá no cantinho dele, pega lá 100 litros de combustível e transforma em 120. Ah, não, agora é coisa de profissional. É de gente que se diz produtor, e que produz e traz prejuízo para o povo brasileiro. Então, não é por aí que a Petrobras retome os postos de gasolina, que a Petrobras volte a tomar conta dos seus postos. Porque eu já não sei nem se eu vou defender quando a gente fala, mais equatorial, não sei o que, não sei o que lá. Não. Para quem? Para terceiros? Nós temos que nos preocupar. A defesa da economia brasileira é extremamente importante. A defesa do nosso patrimônio é mais importante ainda. Não tem sentido comprar petróleo e mandar para fora para trazer diesel para cá. Pô, nós temos que trabalhar a indústria. Nós temos que trazer emprego para o povo brasileiro. Nós temos que trazer tecnologia. E nós estamos virando... É cômodo vender commodity. E aí, veio outro dia, nessas brigas com o Trump, que está mais preocupado com o Bolsonaro e prejudicar o povo brasileiro, veio uma nota da Embaixada dos Estados Unidos falando em terras raras. E logo um ministro nosso, que sempre... Para mim, eu acho que ele é um cara mais PSDB de qualquer coisa. Veio, não, vamos botar na mesa a negociação das terras raras. E negociar o quê? Nós temos que aprender como vamos explorá-la, como vamos prepará-la e como vamos vendê-la. Nós não temos que retirar e mandar para os outros fazerem o que tem que ser feito. Nós temos que aprender. E não temos que negociar. Se hoje é um produto extremamente importante e nós somos o segundo maior produtor do mundo, quer dizer, nós temos a segunda reserva de minério do mundo, então vamos tirar proveito disso para o povo brasileiro. E não ficar aqui, eu vou lá, tiro e mando para eles processarem, para eles tirarem os produtos. Não, espera aí, você vai levar o meu pronto. Quer? Você não vai levar o minério em si, bruto. Você vai levar o que eu quero te vender. Você precisa? Paga o que eu quero. Então, está na hora da gente pensar nessas coisas, né? Bom, e eu fiquei muito contente de saber que o governo, até que enfim, resolveu falar em reciprocidade de novo. Já viu que não tem condições de negociar.
a burguesia nacional, que se uniu toda, né, que foi recriada agora com essa pressão do Trump. Não, temos que conversar. Mas já viu que não temos que conversar. Então, está na hora de conversar em reciprocidade mesmo. É isso que nós temos que fazer. E a outra coisa muito interessante, só para a gente finalizar os nossos comentários, foi que a Câmara, que não deixou, que por causa de Bolsonaro, da prisão do Bolsonaro, fizeram aquela encenação toda, se amarraram na mesa da Câmara, não deixaram ela começar a funcionar e tudo mais. E aí tinham algumas coisas que eles estavam propondo. Uma delas era a PEC da blindagem, na Câmara. Né? E ela agora perdeu força. Mas perdeu força quando? Quando pegaram o PCC. Foi ali. Porque ficaria muito mal eles desaparecerem. Não, estamos criando condições para nós atuarmos e deixar de uma maneira criminosa e não sermos responsabilizados. Então, eles perderam força e sumiram. Mas eu acho que, vou colocar aqui, enquanto o povo clama pela justiça, eu acho que está correto isso aqui, foi o Daniel de Almeida que falou, deputado federal, por justiça, os bolsonaristas querem se blindar com a nova PEC, propondo a prisão ou o processo de deputados e senadores apenas com aval da própria casa. Isso não é lutar por democracia, é transformar o Congresso em um abrigo de criminosos. Está correto. É isso que estão fazendo. Eles estão lutando contra o quê? Contra o Dino, que está fazendo levantamento sobre os maus gastos em orçamento. É ou não é? Sobre os mal feitos com o orçamento que eles têm direito às emendas dos orçamentos. E que eles não conseguem explicar para onde foi, nem como, nem de jeito. E qual foi o benefício que trouxe para o povo brasileiro, a não ser um benefício próprio de preparar a própria reeleição. E aí a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio, também manifestou preocupação com a agenda do Congresso. Ela disse: o Brasil não precisa discutir foro privilegiado, anistia ou PEC de prerrogativas. O que precisamos é voltar à isenção do imposto de renda, a regulação do streaming para fortalecer o audiovisual, regulação das redes para combater crimes e proteger nossa democracia, sobretudo em ano eleitoral. Defendo uma pauta positiva que valorize os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e faça o país avançar. O povo espera do parlamento soluções para a sua vida real, não retrocesso. Está certíssimo. Deputada de primeira. Nós não queremos discutir isso. A questão da isenção, por exemplo, do imposto de renda, está agora na pauta, eles querem dar, porque sabem que se não derem, perde voto. Mas querem tirar a contrapartida, que é quem ganha muito tem que pagar imposto de renda, coisa que não acontece no país. Ou seja, nós temos que trabalhar essa balança. Hoje o trabalhador paga tudo e o rico não paga nada. Agora, a ideia é baixar um pouco e aumentar um pouco. Nem é tanto, hein? Poderia ser isso, mas não é tanto, é isso aqui. Ó. Ou seja, tirar 10% deles, quando tem trabalhador que paga 27,5%. Né? Essa é a situação real. Nós não podemos deixar esse assunto para depois. Como também a pauta do 6x1. Nós temos que ser 5x2. Dá mais condições do povo descansar, trabalhar e gerar mais emprego. Porque se eu sou obrigado a cumprir as horas de trabalho que eu estou trabalhando, então eu trabalho com os trabalhadores, dando descanso a eles também, sem redução de salário. E aí, para finalizar mesmo agora, para mim, o Manzato, que ele diz, é um economista, né? Ele diz que o ataque do Trump é uma janela de oportunidade para o Brasil sair fortalecido. Veja que nós fomos falando muito aqui, e, de repente, o Brasil se viu na condição de que nós não podemos ficar dependentes só daqueles caras que se acham o dono do império.
Então, eu vejo ministros como o vice-presidente do Brasil, que é ministro do Desenvolvimento e Indústria e Comércio, lá no México, discutindo a venda de carne para eles. Eu vejo o governo brasileiro conversando com o Canadá. Ou seja, nós vamos ter que dar uma revirada. E eu vejo o governo brasileiro soltando um projeto em que ele vai comprar os bens perecíveis. Para quê? Para merenda escolar. Vamos fortalecer a nossa juventude. Vamos dar mais condições para que os jovens nossos sejam fortes e saudáveis para construir um novo país. Um país que seja muito mais democrático. Um país que seja soberano. Que seja socialmente mais justo. Seja mais igualitário. Que seja tecnologicamente avançado. É isso que nós queremos. É só isso. E com isso, eu termino nosso programa de hoje e avisando. Olha, vamos tomar cuidado com as nossas terras raras. São minerais estratégicos em que o Brasil é o segundo maior detentor do mundo, como moeda de troca. Não vamos fazer isso de moeda de troca. Então, vamos manter firme a nossa posição. E cadeia para o Bolsonaro e a sua família.